Oi, gente! Muito bem-vindos! Unend Talks começando. Aqui é o seu lugar para falar de esporte e tudo que permeia o esporte, toda essa vida saudável, esse ecossistema todo. E agora, se você não nos conhece ainda, a gente precisa se apresentar, né, Nandão? Exatamente. Eu sou a Nath Curvelo, muito prazer. Nanda Abdala. E a Unend é uma plataforma de materiais esportivos second hand que está sempre conosco. Tem esse pensamento exatamente de uma moda circular, de fazer o esporte para todos. E agora vamos ao nosso episódio, que é isso que interessa. Porque, gente, eu tô muito feliz, eu particularmente muito feliz com a nossa convidada, mas vamos lá, ela é médica, dona da Be Health, Mariana Trazi, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Prazer, obrigado. E é o seguinte, não é porque temos uma intimidade, uma relação muito próxima, mas o nome dela foi unanimidade aqui na produção, então seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, que alegria estar aqui. Nath, conheço de longa data, super especial na minha jornada de vida, e o Nando agora eu tô conhecendo, mas iremos nos conectar num assunto que todos nós gostamos, né? Com certeza. Então... Exatamente isso. Então vamos ao começo de tudo. Quando você foi fazer medicina, você pensava nesse lado mais de vida saudável mesmo, longevidade, ou não? Ou era aquela medicina de curar doença? Nossa, essa pergunta é desafiadora. Não pensava. Era muito menina. Não sabia muito bem, na verdade, o que eu fazia, o que eu ia fazer. E até a estímulo do meu pai, que falou, Mariana... medicina? Medicina... Eu já tinha feito 3 meses de turismo, tá? E tinha largado. Vai fazer medicina, porque ali dentro você encontra coisas diversas que alguma coisa vai te encantar. E eu sempre tive uma característica muito forte pro cuidado. Eu sempre fui uma pessoa... Tanto é que quando eu desisti do turismo, foi assim... Mãe, me tira daqui, eu quero ser útil na minha vida. Então, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas o meu senso de utilidade, do servir e do cuidar, sempre foi muito grande em mim. E aí, medicina, né... Foi naquela lógica, quem pode mais, Sim. Vamos, passei no vestibular E e de fui certa fazer maneira medicina. ele tem razão, porque a medicina ela abre vertentes muito grandes. Sim, foi uma grande Graças a sacada. Deus. Seu César! Eu sempre falo isso, assim, não tem que se envolver, tem que se envolver sim na escolha dos filhos. Com 17 anos você sabe pouca coisa e eu agradeço diariamente pelo meu pai ter se envolvido nessa escolha, porque realmente eu me achei ali. E aí essa história começou na prevenção. Tá. Então, eu sempre fui apaixonada por ginecologia e obstetrícia e prevenção. Acabei indo para prevenção, eu não queria ser ginecologista, que eu falava, vai acabar atrapalhando no meu maternar, que sempre foi meu grande sonho. E hoje eu tenho certeza que iria mesmo. E aí eu fui para prevenção, fui olhar para prevenção, então sou clínica geral, meu título de clínica geral, e me debrucei sobre o assunto medicina preventiva, muito através do SUS, né? Antes a medicina preventiva, 20 anos atrás, que foi quando eu me formei, ela trazia muito essa coisa do SUS na medicina preventiva. No particular, isso não permeava. Tá. E aí eu fui estudar medicina integrativa, medicina ortomolecular, quando tudo era mato, 2008. Nossa, pouquíssimo se falava. Pouquíssimo se falava. E ainda existia uma certa resistência das pessoas entenderem o que era aquilo. Será que pode, não pode, faz mal, não faz? Não tinha esse pensamento muito, ainda. Assim, eu fui super julgada. O que você tá inventando, né? E aí eu estudei ortomolecular, com Efraim, Papa, estudei integrativa, estudei medicina Ayurveda, com o pioneiro do Brasil de medicina Ayurveda, que foi a primeira medicina, né? E aí acabei me debruçando sobre gestão. Eu fiquei 15 anos no SUS como gestora. Durante a pandemia Covid, eu estava secretária de saúde. Nossa, como é que foi isso? Super desafiador. Mas, a responsa, né? Nossa. mas um grande aprendizado, né? De responsabilidade e de inventar meios de fazer as coisas acontecerem certo, com né? pouca informação. Eu me lembro que o prefeito me chamou e falou, você tá pronta para ser linchada na rua? Você tá pronta para tudo dar errado? Aqui, né? Eu falei, nada disso vai acontecer. Nós vamos conseguir fazer o que for preciso com atenção, né? Sim. Ele, um baita gestor, né? Todo o apoio me deu. A gente realmente conseguiu fazer um trabalho
do qual eu... Você se orgulha, me assim? orgulho. E mais do que isso, assim, quando eu peguei a secretaria, eu tinha alguns números para vencer. A mortalidade materno-infantil daquele município era mais alta do estado de São Paulo, uma das mais altas do Brasil, 18. Nossa. Quando eu entreguei, o nosso número era 6,2, o mais baixo do estado de São Paulo. Então, tinham números na prevenção que eu queria vencer, era muito o meu propósito. E aí, ao final da pandemia, em 2021, eu estava grávida. Eu fui a única mulher grávida que trabalhei na pandemia, porque não tinha como... Pandemia ainda. Não tinha como me afastar. Então, trabalhei grávida, entreguei meu cargo 1 mês antes da minha filha nascer. Caramba! E me mudei para Santos. Então, esse foi o primeiro capítulo, assim, da minha história, né? Sim. Que me deu, obviamente, condição de estar agora empreendendo, com coraça para isso, né? E muita bagagem, né? Muito conhecimento em diversas áreas. Passou que no final... por tudo no fim. Exatamente. E aí, quando que você abre a sua clínica... E vamos explicar um pouquinho do que faz a BeHealth também. É até interessante você falar. Lá em 2010, antes de ir para a gestão pública, eu tive uma clínica que também foi, assim, super inovadora de medicina integrativa. Então, com diversos profissionais que olhavam para a saúde de maneira integral. Já olhava para esse lugar, depois da ortomolecular, da integrativa, já olhava para esse lugar. Foi o primeiro treinamento funcional de Peruíbe, assim, foi super inovador. Acabei que vendi essa clínica, me dediquei ao SUS, e aí cheguei em Santos e fui ser chefe do departamento de atenção primária, cuidei de todas as 49 policlínicas de Santos, e eu vi que o meu tempo de SUS estava acabando, que eu tinha entregado o que eu... Né? Então, o que eu entendi, outras coisas, que eu outros desafios. Podia fazer, eu fiz. Perfeito. Agora... E aí, assim, eu cheguei a uma conclusão. O que eu podia fazer, eu fiz. Tenho ainda coisas para entregar para esse universo. E também não quero ficar acumulando frustração. Que gente que acumula frustração é chato, é invejoso, né? Não vai funcionar. E eu comecei a acumular frustração ali no SUS. De demandas burocráticas que a gente não consegue... andar para frente. Exatamente, existem coisas que não estão no nosso alcance. Nosso alcance. E não tem nome também, percebe? É um sistema mesmo a ser vencido. É a engrenagem que você não consegue sair dali, né? Exato. Aí eu entendi que tinha chegado o meu fim. Quando eu comecei a reclamar, não sou uma pessoa que fica reclamando. Então, quando eu comecei a ficar um pouco incomodada, eu falei, chegou meu fim. Bora mudar de novo. Parou aqui. Mais uma vez, nesse meio tempo, a BeHealth já tinha vindo para mim, assim, foi uma cocriação mesmo. E comecei a trabalhar nela, tirei ela do Sulfite, regulamentei, é a primeira empresa no país com esse formato da nossa. Então, eu tive que desenhar isso. Então, calma. Antes de você... Vamos explicar direitinho o que faz a BeHealth. Acho que você é melhor do que ninguém consegue explicar do que eu, porque daí as pessoas conseguem entender direito o porquê de tudo isso que você está falando, claro, né? Perfeito. Eu achei importante falar esse background para entender onde deságua, né? A BeHealth é a primeira empresa do Brasil que entrega soros com bioativos no domicílio do paciente. Isso hoje já é comum fora do país, nos Estados Unidos tem bastante. Na Europa a gente encontra, não nos domicílios, mas nos hotéis 5 estrelas. A Soho House tem isso em Londres, enfim. E aqui no Brasil a BeHealth é a primeira. Então a gente entrega bioativos, vitaminas, nutracêuticos, aminoácidos, NAD, o famoso NAD. Olhando para um health span. Olhando para o health span na casa do cliente. A gente não tem uma clínica física, porque a gente nasceu para levar conforto, comodidade, praticidade. Até porque quando a gente fala em saúde, saúde não combina com estresse, com trânsito, com deslocamento. E eu havia feito um estudo que a adesão dos tratamentos é muito curta quando esse paciente tem que se deslocar. Então, você compra um pacote com 10, faz 5, fica com raiva... Porque você não conseguiu fazer todas as outras e muda de médico. Porque não é uma coisa que você vai uma vez e pronto, acabou, né? Você precisa ter as sessões, o acompanhamento. Então, às vezes, o deslocamento pra você ir até o lugar 10 vezes. Aqui é complicado. Aí o cortisol já aumentou, né? Aí você já ficou estressado, já chegou, tipo, aí o cara já tem que comprar mais 10. Aí eu tenho 10 minutos aqui, porque eu preciso ir embora daqui a pouco, porque eu vou pegar 3, já viram um estresse. E aí a adesão é péssima. Não vai funcionar também o que era pra ser. Né? A gente atende de segunda a segunda. Então, domingo, agora estávamos na casa
de clientes. Doutora Mariana, depois precisamos conversar sobre. Com certeza. E é para isso que nasceu a BeHealth. E o mais importante, a gente não atende só em São Paulo. A gente atende o Brasil. Que legal. O médico de São Paulo consegue entregar o tratamento dele em Uberlândia. Citei Uberlândia, que ontem a gente fechou em Uberlândia um tratamento. Então, a gente consegue dar capilaridade para o atendimento médico. Eu gosto de um médico X que mora em Maringá e eu gosto de fazer meus soros em São Paulo. Não tem problema. É isso que a gente faz. Você manda a receita do seu médico e a gente vai até você. E quem não tem médico, a gente tem o nosso ecossistema que faz essa jornada. Que faz essa jornada. E aí, é super importante dizer que a gente não entrega só os bioativos, a parte de HealthSpan. A gente também faz pacientes sintomáticos. Então, eu tô com uma jeca, com dor de barriga, vomitando, eu não quero ir pro pronto-socorro. Passa online e a gente vai até a tua casa fazer um soro. Tô com dengue, já sei que é dengue, já tô diagnosticado. Dia sim, dia não, tenho que ir pro pronto-socorro. Não precisa, a BeHealth vai até você. Precisa de antibiótico, uma pós-cirurgia, enfim. A gente vai até você. E o imunobiológico, pacientes crônicos que fazem uso de imunobiológico que está para o resto da vida, a gente tira esse paciente do trânsito, do centro de infusão e vai até a casa dele. A gente tem, inclusive, pacientes que ganharam na justiça para usar a BeHealth. Então, ele tinha que se deslocar até o centro de infusão, ele falou, não quero mais, eu quero qualidade de vida. Entrou na justiça, ao invés do plano de saúde dela pagar para o centro de infusão, paga para a BeHealth e a gente vai até a casa da paciente. Caramba, legal, né? Porque além da promoção da saúde, você olha para a pessoa como um todo mesmo, essa preocupação do bem-estar. É isso. A gente tem idoso que faz antibiótico com frequência. Já não é legal, tá ruim, né? Exato. Ainda tem que... Exato, o nosso cuidado é global. E aí eu faço uma narrativa que agora tá muito na moda o termo medicina 3.0, né? E eu acho ele perfeito. O Peter Attia foi cirúrgico nesse termo, eu adoro. Porque a gente percebe a integração quando a gente vê essa narrativa. Então, a medicina 1.0, que era a medicina Ayurveda, chinesa, que ainda existe. E vem muito também dos alimentos, essa Exato. Coisa toda, né? E aí, a medicina 1.0 evoluiu para a medicina 2.0, que é a medicina que a gente vê hoje em dia. É muito curativa. Então, tem um termo que ele fala, né? Que a medicina 2.0 ela é ótima para a gente não morrer rápido. Mas ela é péssima para a gente não morrer lento. E eu acho isso muito maravilhoso, perfeito, isso. Porque é isso, é uma medicina que inventou o antibiótico, as cirurgias, né? Os traumas. Então, ela resgata o paciente de um quadro agudo com excelência. Mas ela age no presente, você quer dizer? Mas esse ela ponto. não entrega um futuro, assim. Exato. Tá. Exato. Entendi. Porque ela não... Ela resolve aqui, mas não ela remedia. O que ela poderia fazer seria o 3.0. Isso, ela remedia. Deixar bem pra frente. E aí, agora, quando a gente olha pra medicina 3.0, olhando pro HealthSpan, olhando pra prevenção, o que é o HealthSpan? É viver... Não é só viver mais, porque veja bem... Viver bem, né? É viver bem. Todo mundo agora, a gente chegou num ponto que as pessoas têm vivido mais, né? Minha avó Cada com vez 80... mais, né? A expectativa de vida Minha avó aumentou, com isso é um 93 anos, agora ela tá péssima. Isso não é vida, né? Isso é sobrevida. Isso é sobrevida. Então, o que a medicina 3.0 entrega é você vai viver mais, é um fato. Com qualidade. Mas você vai viver melhor. Então, é chegar nos 93 fazendo o que te brilha os olhos. Você não vai durar, você vai viver. Perfeito, exato. Maravilhoso. Vou escrever essa. Essa também é boa. Essa foi ótima. E isso é muito maravilhoso. E quando eu trago essa conversa, é para jogar luz mesmo, para integrar. Quando a gente vê a passagem da medicina 1.0 para 2.0, ela não se deu do dia para a noite. Ela durou mais de 200 anos, essa passagem. Médicos foram para o médico que narrou pela primeira vez o quadro séptico. Ele falou, pera, essas mulheres estão morrendo num pós-parto. Estão morrendo a maioria. Eu tô achando, porque a gente faz a necrópsia de manhã e com a mesma mão faz o parto. Eu tô achando que é isso. Sabe o que aconteceu com esse médico?
ele foi institucionalizado, ele foi para um hospício. Falaram que ele estava louco, maluco. Tiraram ele de cena. Anos depois provaram que ele estava certo. E o que a gente está vendo de novo é uma cena parecida. Claro, com mais tecnologia, com mais informação. Sim. Mas tem muitos médicos sendo julgados loucos, né? Pela medicina 2.0, por falta de conhecimento. Tá faltando um pouco de humildade e de alguns dizerem: não conheço, não posso julgar. Eu não estudei isso. Uhum. Calma, né? Calma, exato. No mundo digital, todo mundo sabe tudo, né? Exato. Então, assim, quando eu penso que o Efraim já estava aí, né, há muito tempo, eu estudei em 2008, então vai fazer 20 anos, essa medicina está transicionando. E não é sobre excluir, é sobre incluir. Sim. Incluir mais uma ferramenta de saúde. De auxílio, né, para as pessoas, porque no final evoluindo é saúde. E vamos lá, né? É isso. E aí a BeHealth... E não existe por exemplo, isso não são coisas opostas, né? Não, é isso. Não é isso ou aquilo. Não divergem. É isso mais aquilo. Exato. Você vai tomar antibiótico quando você precisar. Você não tá falando que não precisa. Exato. Se precisar, ok, mas vamos Caso lá. precise de uma cirurgia, você vai fazer, só que você vai se recuperar mais rápido, porque o uso dos nutracêuticos, se a gente faz um pós-operatório, dose alta de vitamina C, entre outros ativos, essa recuperação é outra. Quando a gente usa o próprio NAC, né, a N-acetilcisteína, num quadro de dengue, que é um quadro, quando evolui de maneira ruim, é um quadro hepático, a gente está prevenindo. Então, o convite é de integrar. Sim. E é óbvio que quando a gente olha para o HealthSpan, para a medicina de performance, a gente encontra muita coisa legal, então, que é até o que nos traz aqui, né? Então, agora vamos mergulhar nessa parte toda. O que você acha que pode mais fazer a diferença quando a gente fala em alta performance aliado com a sua medicina? Ótimo. A gente não dá conta na nossa rotina diária de suprir tudo que a gente precisa. Fato. A gente já não dá conta, assim, sem performar tanto. Pessoas normais já não têm dão uma conta, carência. Já não dão conta. Normal. Por quê? Eu vou explicar, né? Porque parece, estão inventando. Não. A gente está vivendo sob um estresse muito grande. A gente está vivendo numa era de estresse. Poluição, barulho, celular o tempo todo. Isso é dopaminérgico, isso aumenta demais o estresse. Então, a maneira que a gente vive é pró-estresse. A gente vive estressado. Um corpo estressado, ele é um corpo inflamado. É o cortisol. O cortisol é pró-inflamatório. É um corpo inflamado. Esse corpo inflamado... sabe bem disso, sabia? É alto, meu cortisol é alto, que eu já sei. Esse corpo inflamado, ele não consegue absorver direito os nutrientes. Guarda isso. Não, e é engraçado você falar isso, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou estressada. Às vezes você não é estressada, tipo assim, de uma personalidade. Mas o que acontece dentro de você, você não tem esse controle. Perfeito, não é? perfeito. Não é porque você externaliza alguma coisa. Você não precisa xingar alguém pra ser estressado. Pelo contrário. Exatamente. O estresse... Você é um estressado educado. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sou. Segura a onda. Mas é interno, né? Assim, é uma coisa fisiológica que você tava falando. É isso. Então, isso é um ponto. Aí tem o ponto que vem do estresse, o sono. Eu quero saber quem que dorme bem. Me conta, me liga, me chama no canal que a gente vai conversar. Sono é outro ponto. E aí a pessoa que não dorme bem aumenta ainda mais esses fatores inflamatórios. E em termos de neurotransmissor, né? De hormônios, porque aí você não consegue ter a sua sinfonia hormonal bem orquestrada. E aí um outro ponto é o que a gente come. Aí é um outro fato. Não, eu só como verdura, né? A gente sabe que não tá assim. A gente muito mais desembala do que descasca. Sim. Esse muito é um mais. ponto número 1. Outra coisa, você não consegue comer todos os nutrientes indicados ao longo do teu dia. E a quantidade também. A quantidade, perfeito. E aí eu vou para um ponto ainda mais profundo. Como esses alimentos são cultivados? Monocultura. Agrotóxico. Ah, não, mas eu só como orgânico. Mas mesmo o teu orgânico é feito num solo de monocultura.
E esse solo está contaminado, eu sinto te informar. E aí sai da nossa alçada também, já é uma coisa que a Não, gente não consegue controlar. E tá contaminado, percebe? Não tem como o aviãozinho passar, jogar o agrotóxico nessa banana e não pegar vizinho, nessa. Então, esse solo, ele tá contaminado. E a monocultura, ele é um solo mais pobre, né? Ele não tem aquela troca. Então, a gente não consegue, só através da alimentação e dessa desabsorção que a gente está vivendo, absorver tudo que a gente precisa. E aí, um outro ponto que é também da má alimentação, do estresse, do sono, da falta de atividade, é a desbiose. Muitas vezes o teu problema está, inclusive, inicialmente no intestino, e você está lá se arrastando, cansado, brain fog, uma pseudodepressão, e isso é teu intestino que está super inflamado. Então, dado todos esses fatos, tomar endovenoso é vida, gente. É vida. Ele te supre realmente do que você precisa. É claro, não vamos só colocar remédio na veia e deixar rolar. Você tá vendo que eu cito fatores de mudanças importantes. E os nossos clientes são pessoas que estão muito ligadas nisso. Então, é uma pessoa que se cuida. Muitos já se cuidam e sentem a necessidade. E sentem a necessidade de tomar para aumentar essa performance. Então, muitos são atletas de alta performance e empresários de alta performance. Sim, que tem que performar dos dois lados, E aí, né? a nossa cabeça, ela desgasta. Você precisa dar nutrientes para o nosso E claro, cérebro. você falou isso de uma maneira geral, mas quando você pega um paciente, você vai analisar também aquele paciente de forma individualizada, porque às vezes o que um precisa, o outro não precisa. Então também tem esse cuidado. Claro, sem dúvida. Tudo é feito completamente individualizado. Mas precisar, assim, é inegável que estão precisando. E tem idade, por exemplo, para fazer? Eu vejo, por exemplo, ontem eu peguei o exame de uma adolescente, assim, muito melhor. O que eu vejo muito nas adolescentes é a carência de ferro, por conta daquele início da menarca, a menstruação ainda bem desregulada, sangra muito essas meninas, então ferro todas precisam, mas a gente vê que é outro exame de um 35+. Que expolia mesmo vitamina, assim. O ferro, você vê como as mulheres têm expoliado vitamina, não para. Mulherada precisa repor ferro e você vê a carência de selênio, de magnésio, de zinco, de B12, vitamina do complexo B, tá muito carente e a gente enxerga isso nos exames. Então, tem muita coisa para ser feita. Por que você acha que a soroterapia, por exemplo, ela ainda, hoje em dia, é tão... Como é que eu posso falar? É tão assim... As pessoas têm um receio ainda, com o pé atrás. Puro preconceito. É a história que Por desconhecimento. É isso. É a história que eu te contei, que o médico que falou que poderia ser uma infecção foi internado no hospital psiquiátrico. Eu acho muito engraçado que tem colegas que dizem isso. É a vitamina que vai sair pelo xixi. Só que esse mesmo colega prescreve um ferro endovenoso. E aí eu vou trazer... Por que ferro endovenoso vale e C ou magnésio endovenoso não vale? E aí eu vou te trazer uma provocação. O ferro a gente aprende na faculdade. E por que tá tão permeado? Porque a indústria farmacêutica já pôs a mão. E aí tem um representante farmacêutico em cada porta de consultório dizendo que aquilo vale. Legal. Diferente dos manipulados, que não tem um jogo como tem da indústria farmacêutica, entendeu? Então, assim, você entra na farmácia, você compra um ferro. Oi, vim comprar um ferro. Você compra um ferro. O problema é como que você vai armazenar? Quem vai fazer isso em você de maneira segura, que foi treinado para isso? E qual é a diferença de eu fazer um ferro endovenoso e eu manejar outras vitaminas endovenosas? Percebe? Não tem. Só que o conhecimento, a falta de conhecimento, ela traz o preconceito. Então, eu não conheço, é melhor falar que não... Ainda mais na medicina, isso é muito comum. Se eu não conheço, eu falo que não é bom. Até por segurança, pelo medo de errar, só falar, né? Não conheço, preciso... Essa é a minha provocação. Preciso estudar, essa é a minha provocação. Entender o negócio. E eu tenho vindo médicos muito convencionais, assim, querer saber mais, buscando dicas de curso, isso pra mim tá sendo muito legal. Eu faço mesmo mentoria com esses médicos, converso, explico, jogo luz, porque é o que eu acredito, né? E você acha que nos últimos anos a procura tá sendo maior
do que era antes. Sem dúvida. Né, a sociedade que está um pouco mais aberta também, a gente tem mais conhecimento. Acho que as próprias redes sociais também e a forma... Aí que tá, o consumo do conhecimento tem que saber de onde ele é feito, né? Isso. Aonde a gente vai procurar as informações. Mas, de uma certa forma, as redes sociais elas abriram a gente para conhecer mais sobre essas coisas. E acho que isso impacta diretamente no que a sociedade acaba procurando hoje em dia, né? E eu acho Sim. que até gente que pratica esporte, né? Que isso. É que nem a fisioterapia, né? Hoje virou preventiva. Antigamente só ia no fisioterapeuta quando se machucava. É isso. Hoje você vai lá fazer um... E o que acontece é que essas pessoas que têm mais acesso a conhecimento... A boa e informação. a A boa informação. Isso, e há produtos que viajam e veem que isso lá fora acontece demais, acaba que volta para o Brasil e diz... Quero também. Quero Legal, muito, quero... isso faz a diferença na minha vida. Tanto é que quem usa com recorrência. É apaixonado em usar, porque sabe a diferença que faz. A nossa recorrência é muito forte por conta disso. Vê que a vida mudou, que tinha uma performance X, começou a cuidar dessa reposição e começou a ganhar troféu. Que legal. Então, isso é muito legal e a gente vê muito no nossa rotina dentro da empresa. E outra coisa, Nath, que também está muito importante é a síndrome metabólica, que leva a doenças, né? Mas que eu já julgo como sendo uma doença super silenciosa e que a gente consegue manejar. Então, a síndrome metabólica, ela deságua em câncer, ela deságua em obesidade, ela deságua em Alzheimer, ela deságua em doença renal, enfim, ela deságua em depressão. Picos de insulina, né? E, gente, a maioria das pessoas, assim, eu pego o exame, 90% tá com síndrome metabólica. Caramba. 90% das pessoas estão com resistência insulínica. E como que a gente... Né, as pessoas ignoram isso. Muitas vezes você até fala... Não sabem manejar. Negligencia muito, não sabem né? manejar uma doença, né? Uma síndrome metabólica. E a gente consegue fazer esse manejo de forma natural. Porque hoje existe a BeHealth, mas a minha busca lá atrás foi... Não é possível que eu só tenho 3 remédios para tratar meus pacientes. Não é possível que eu vou fazer uma receita de captopril, omeprazol, fluoxetina, e o meu cuidado vai se resumir a isso. Todo mês repetir a receita desse paciente. Isso nunca me deu conforto enquanto médica. E aí eu fui buscar outros formatos. Então, é o formato do que você come, é o formato de como você dorme, e é o formato de manejar coisas com ervas, com ativos que o teu corpo já produz. Sim. Eu vou colocar para dentro aminoácido, vitamina, mineral, coenzima Q10, tudo isso já tem no teu organismo. Percebe? Daí as pessoas falam, não, a vitamina é perigoso e o remédio que lançaram faz 5 meses que estão te usando como rato de laboratório é seguro? Calma aí, né? É só uma provocação aqui, mas eu vou precisar fazê-la. Eu me lembro que os pacientes chegavam e falavam, ai, doutora, acabou de lançar um remédio novo, eu quero provar para depressão. Acha também que vai ser milagroso. Não, amor, Mas é aquela coisa, para de tá ser na maluco. internet agora. Não vai provar nada, querida. Você tá indo bem com esse remédio. Vamos esperar ele no mercado, ver como ele... Como reage, né? Gente, a gente tem histórias de remédios que não performaram bem na comunidade. E não é uma ou duas. E até descobrir você Tem tomou. Você ficou vários, tomando, você ficou ingerindo e colocando pra tomando, dentro. Exato. Exato. Então, se a gente pode fazer uso de ativos naturais, que teu corpo já sabe como lidar. Então, eu sempre falo, qual a Que diferença? não é o desconhecido, né? Exato. Qual a diferença da vitamina B12 da farmácia e da BeHealth? A da farmácia, ela é sintética. O teu corpo tem que transformar ela numa vitamina B12. E tem que pegar o caminho certo. Porque pode não pegar o caminho certo. E ele é sintético. O que a gente usa na BeHealth, ela é a metilcobalamina, ela é a B12. Eu só vou colocar e teu corpo só vai absorver. Tô dando pronto pra ele. E aí... A absorção, Errado não pode dar. A absorção, ela é melhor. Sim, sem Pelo dúvida. organismo. Sem dúvida. É mais facilitada. Sem dúvida. E aí, assim, eu quero até aproveitar essa conversa para tirar uma dúvida, que o pessoal fala, as vitaminas saem pelo xixi.
É verdade, elas saem. Tudo sai. Eu adoro. Elas saem. A gente tem 2 tipos de vitamina. A hidrossolúvel, que a gente coloca no organismo, que é 90% delas, tá? A gente coloca no organismo, o teu corpo pega o que ele precisa. Ah, o corpo sabe mais do que você, fofinho. Né? O corpo sabe pra Ele caramba. entende. O corpo absorve o que precisa e o que ele não precisa realmente sai pelo xixi. Isso é com alimentação, com tudo. Um organismo saudável faz Exato, isso. perfeito. E a lipossolúvel, que a gente coloca ela no organismo e ela fica armazenada na nossa gordura. Então, essa tem que ter mais cautela para não ter toxicidade, porque como ela fica ali armazenada, se você dá em doses grandes, ela vai ficar armazenada e pode sim causar uma toxicidade. Então, é isso. Um bom manejo, um bom olhar, conhecimento, né? E por isso a importância também de profissionais que entendem, não é você, ai, nossa, agora eu quero isso. Não, exato. É sempre... É todo um cuidado, né? Um acompanhamento. Médico, exato. E se a gente for falar de alta performance, mas agora no geral, quais são os ativos que mais dão diferença, assim, que você sente nos seus pacientes por experiência própria? Eu vou falar de forma generalizada, mas, gente, isso claro. tem que ser muito personalizado. A própria coenzima Q10, a coenzima Q10, ela dá energia para células, para mitocôndria. Ela é fonte de energia mitocondrial, então a tua célula fica com energia, o que o açúcar rouba. Uhum. Então, quando a gente vê lá que o médico pede a HB glicada, né? Eu quero teste de HB glicado. O que é HB glicada? O exame vai procurar as tuas hemoglobinas que foram glicadas, que foram conectadas, mordidas, que foram tocadas pela glicemia. Então, essa HB glicada, essa hemoglobina, ela não tá funcionando na potência dela. Porque ela já foi ali, ela já sofreu uma alteração, digamos assim. Exato, por conta da glicemia. Então, quando a gente dá a coenzima Q10, primeiro que para pacientes cardiopatas que fazem tratamento para colesterol, assim, é imprescindível que faça o uso, porque o medicamento para colesterol, ele varre junto da varredura dele, ele varre junto à coenzima Q10. Sim. E quando alguém fala, toma remédio para colesterol, sinto dores nas pernas, fraqueza muscular, é por conta da coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela dá energia para tuas células e ela dá força. Ela dá força. Uma vitamina, assim, excelente para performance, que ela é lipossolúvel, então tem que ser feito com muita cautela, é a DEC, a vitamina D, a K e a E. A vitamina D, ela é responsável por capturar o cálcio no intestino. E aí a vitamina K vai dizer, cálcio, você vai para os ossos e dentes, não vai para as artérias. Ela é o GPS ali do caminho da onde o cálcio vai. Para o cálcio não se depositar nas artérias e veias. E a vitamina E, ela acentua, né, esse processo. Então, para performance, você tem que estar sempre com a tua vitamina D, o ideal ali entre 70 e 80, e o cálcio também no limite superior. Outra coisa que é interessante, as pessoas olham os exames, vocês sabem o que é as referências nos exames? Sim. A referência no exame, ela diz, a maioria... É isso. É isso aqui. Tem isso aqui. Mas o bom é... Gente, a maioria tá quebrado. É. Você quer tá quebrado? Entende? Isso daqui é a fotografia da maioria. E aí você fala, a referência fala assim, o cálcio é normal. Entre X e... 8, por exemplo. O meu tá 8, tá tudo bem. Você quer ser... Tá com 8? Se você pode estar com 20? Não tá. A gente quer sempre lá perto da referência superior. Longe do que pode cair. E muitas vezes acima, tá? Com o olhar da integrativa, muitas vezes acima. Então, você tem que estar com esse teu cálcio e tua vitamina D em ordem. Outra coisa, assim, quem quer performar, pensar, correr, performar mentalmente, vitamina B12. A vitamina B12 baixa, ela causa esquecimento, ela causa depressão, cansaço extremo. Então, é fundamental a gente estar com nível excelente. Além, obviamente, da D-ribose, ATP, aminoácidos, o HMB, que ajuda a criar massa, na musculatura, né? Mas não no formato de quem toma uma testosterona. Então, ele não vai para quem precisa de mais movimento. Em alguns casos, sim, o
O hormônio, ele é importante, inclusive para lubrificar ali suas articulações e te dar condição de performar, dependendo de como você está. Uma indicação médica é imprescindível. Mas a gente tem a derribose, ATP... E o famoso NAD que você fala? NAD, maravilhoso. O NAD... Então, o NAD, ele tá em alta porque eles têm muitos estudos mostrando como ele repercute para a longevidade, né? Então, ele também é uma coenzima, assim como a coenzima Q10, que traz energia para a célula e sustenta a longevidade. Eu amo o glutatión. E uma coisa muito legal, a gente tem na BeHealth, a gente faz o teste genético, o teste de metabolômica. Por exemplo, no meu teste genético, deu que eu não metabolizo, que eu não detoxifico bem o meu fígado. E realmente, assim, eu tomo uma cervejinha, eu fico vermelha, quase não tomo, não detoxifico bem. O que eu faço? Eu uso glutationa minimamente uma vez por mês, a cada 15 dias. Isso me ajuda a manter um ritmo de detoxificação muito legal. Muito melhor. Eu não metabolizo bem o folato e vitaminas do complexo B. Se eu não metabolizo bem, não adianta eu colocar pela boca. Porque você não vai metabolizar isso, não vai absorver tudo isso. Eu tomo uma vez por mês vitaminas do complexo B pra eu me manter saudável. O meu corpo não metaboliza bem. Então ainda tem isso, percebe? Cada corpo tem a sua particularidade. Eu não metabolizo. Eu sou uma metabolizadora lenta de cafeína. Eu já sabia disso, eu não tomo. Eu fico não fica bem. Super ligada. Então, só que eu já sabia, intuitivamente eu já sabia, só que o teste te traz luz. O teste te traz luz. Então, quando eu tomo café, eu tomo... E você vê que você vai conhecer o seu corpo. Na hora que você sabe já que sabe precisa. mais ou menos o seu corpo. Exatamente. Eu vou brindar. O que eu vou tomar? Uma taça, porque eu não metabolizo bem. Então... Nada melhor do que você ter domínio, né? Sobre quem você é, o que te faz bem. E quem tem, por exemplo, vai fazer provas, enfim, eu andei pesquisando, eu sei que essas infusões até um certo limite não é doping, e depois de uma certa quantidade eu acho que é. Então precisa também tomar esse cuidado. Sim, mas assim, a dose de doping é uma coisa muito absurda. excessiva. É absurda. O dia a dia que a gente faz para manutenção é super tranquilo. Saudável, né? Super saudável. Que é pra tomar esse cuidado. E vamos entrar num assunto delicado, que são as canetas emagrecedoras, que hoje em dia, não é? Está disseminado aí pela sociedade. Fazer esporte para quê? Eu posso... Eu acho isso uma provocação super interessante. Nós somos abençoados, né? A gente gosta de esporte, nosso metabolismo responde bem a isso, é verdade. A gente não tem um histórico de obesidade. A Nath, eu sei que não. O Nando, acredito que também não. Então, tá tudo bem pra nós. Mas tem pessoas que têm um histórico que veio com isso. E aí a célula tem memória, né? A célula de gordura, ela tem memória. Então, tem pessoas com histórico de obesidade que mesmo tentando ali fazer atividade... o corpo não responde e acaba gerando muito uma frustração bem, que foi também o que eu falei, pessoa. Essa individualidade, né, é um fato. Então, assim, é um medicamento que até agora não tem nada que o desabone, né? Ele tem feito realmente um grande trabalho na epidemia de obesidade que está instalada no mundo, a gente não pode negar. Então, ele é legal, ele é legítimo. E aí é isso, a gente escolhe fazer uso com uma síndrome metabólica importante, uma obesidade importante, um paciente que você vê que se você não usar um pouquinho, não vai ser do lugar, ele não vai responder bem. E aí... E provavelmente ele vai abandonar o resto do tratamento também, perfeito. né? E aí ele não dorme bem, porque essa inflamação e esse pico de insulina é um dos motivos que te impedem a dormir bem ao longo da noite. Por isso que a gente deve comer só ali até no máximo 8 da noite, para poder ter uma boa noite de sono. E aí ele não consegue treinar e vira uma bola de neve. Então, para muitos é legítimo, muito bem indicado. Na BeHealth a gente não tem a caneta, né? O Monjauro, que é da Lilly, da farmácia. Mas é a tirzepatida. A gente tem a tirzepatida manipulada para o paciente, quando bem indicado. A tirzepatida que a gente tem na BeHealth, ela é com título de pureza, porque
poucas farmácias têm isso. Quando o insumo entra no Brasil, ele tem que passar para um laboratório, laudo de pureza, ele vai, é manipulado, volta, laudo de pureza, fica em quarentena esse medicamento. É essa que a gente compra, tá? A gente compra que faz quarentena, em nome do paciente. E aí, o que eu gosto, o que eu vejo de diferencial na BeHealth? A gente usa a tirzepatida aliada a outros ativos. Então, não é uma... Porque, assim, esse paciente, ele tá inflamado. Se você não atuar na inflamação dele, a chance dele ter um efeito rebote é muito grande. Porque, assim, vamos lá, gente, ser magro não significa só ter um corpo magro. Não. O teu metabolismo tem que estar magro. E eu pego vários pacientes que eu chamo de falso magro, que tá ali magro e o corpo é de gordinho. Um corpo que eu digo, assim, completamente inflamado, com uma resistência insulínica importantíssima. Então não adianta só tomar a caneta, comprar uma caneta e achar que tá salvo. Eu pego... Esses dias a gente pegou... Uma colega me chamou um exame de alguém magro em uso de caneta. Que se você olha pra pessoa, você não é compatível o paciente exame tá magro com e o exame tá péssimo. Porque ele só fez uma abordagem de colocar a caneta. Então eu gosto de fazer uma abordagem de desinflamar esse paciente, de tirar ele da síndrome metabólica. E aí a gente usa um arsenal de coisas que colaboram, que é o alfa-lipóico, o ácido alfa-lipóico, o inositol, taurina, que a gente precisa de aminoácidos ali para dar o bem-estar emocional para ele passar por esse processo. Então a gente usa um arsenal de coisas para apoiar esse paciente, dependendo de caso a caso, que ele não vai só ter aplicação da tirzepatida, ele também vai ter um soro ou uma injeção intramuscular, ele vai ter um arsenal de coisas que vai ajudá-lo a perder peso fisicamente e que o metabolismo dele desinflame. E é muito legal você falar isso também, da procedência das coisas e de ser muito bem... a gente analisar da onde vem e ter muito cuidado disso. Porque as informações, por exemplo, quando sai na mídia, porque fulano não sei o que, né? Mas calma, porque tem que ver da onde foi feito aquilo, né? Ou minha amiga comprou com fulano. Porque tá mais barato ali, eu vou... Calma, porque esse também é o grande risco, né? Da onde vem essa substância? Se ela tá contaminada, se ela não tá, é pura, não é? Eu fiz até um post sobre esse assunto, assim, quanto vale a tua saúde? Né? Tem preço? É o desconto que você tá pagando mais barato, gente, será? Pelo amor de Deus, assim, isso é uma coisa inegociável. É aquela coisa igual o carro, né? Você cuidar, mandar polir a lataria e não olhar o motor, não trocar o óleo. Você vai ficar com a lata bonita. Isso, perfeito. Lá assim, dentro... Lata bonita lá dentro não funcionando e muitas vezes te colocando em risco de vida. A gente viu algumas pessoas agora nesse movimento louco, usando que de traz do procedência Paraguai, duvidosa. Réveillon, fui pra praia, não tinha gordo. Morto, assim, na UTI. Isso é um absurdo. Quanto vale a tua saúde? Essa é a primeira pergunta, né? Pra mim, eu sou uma pessoa muito, assim, os meus cuidados... 90% é em torno da minha saúde. É da minha análise, dos meus suplementos, até da minha você erva. Tá bem, isso reflete na sua família, nas suas filhas, reflete, você precisa estar, né? Isso, gente, eu parei bem na erva, assim, dos meus chás. Desculpa! Estudei pra isso, né? Então... na minha erva. O chá, calma! E assim... Como que você... não, ali é R$300 mais barato. A gente tem laudo de procedência, de tudo que a gente compra. Tudo muito bem organizado. A gente viu aqui no Brasil que passou um estresse com essa coisa da tirzepatida, porque a farma veio pesada. Porque a gente tem um respaldo de Anvisa, de Brasil, para mandar manipular. São medicamentos puros, da quais são manipulados, super confiáveis. Esse barulho não é porque o medicamento não é de confiança. É porque a farma... perdeu muita coisa e a farma, gente, é o sétimo poder, né? Então, esse barulho vem em torno disso. Mas é claro, veio tirzepatida do Paraguai, armazenada em pneu, em carro. Nossa, o jeito loucura. Que armazena é fundamental. Isso precisa de geladeira, isso tem termômetro, sabe? O jeito que armazena é muito importante. Tem de assalto em farmácia, agora pegaram ontem, vi na TV aí, os caras guardam em qualquer lugar, colchão. Isso é maluquice. Então, assim... É legal, vale a pena, tem pessoas que têm indicação. Que por isso que é necessidade, não é? Se bem indicado e manejado, é um medicamento que faz super a diferença na vida das pessoas. E tá vindo coisas mais modernas no mercado?
Os peptídeos, né? Os peptídeos. Porque eles têm. Alguns estão aprovados pela FDA, a Anvisa ainda não aprovou. Não é no isso? No Brasil a gente ainda não tem. No Brasil ainda não tem, mas é um caminho. É um assim. caminho. Daqui a pouco tá aqui, assim. É a promessa, E é importante a gente falar né? também, porque quem faz uso hoje em dia aqui no Brasil não se sabe a procedência de onde está vindo. Sim, exato. A gente Isso é um negócio exatamente. que não dá pra banalizar. Não Falar, está olha, aprovado aqui. Não, eu conheço dizem gente Não tá. trazendo em mala, conheço gente que o amigo trouxe na mala, enfim. E aí a gente volta para aquele caso. Que ponto que vale, né? Exato, Calma. calma. Calma, Vai gente. chegar. Vai Porque chegar, assim, calma. você correndo atrás da saúde, você pode estar perdendo ela, né? Então, tudo no seu tempo. O Brasil é muito criterioso para isso. Mas daqui a pouco vai Correndo estar... atrás, perdendo e pagando caro. É isso, é isso. Exatamente. E ainda gastando para trazer. Daqui a pouco vai chegar no Brasil, a gente vai conseguir manejar, tenho certeza. A gente tem laboratórios aqui super sérios de manipulação. Os bons pagam pelos ruins, né? Mas a gente tem laboratórios super sérios. E quando a gente fala, é legal falar, quando a gente fala de medicina 3.0, é isso. Nutrição, atividade física, sono, mente saudável. É multifatorial, Então, vamos lá. né? Tá. E suplementação. Um dos pilares é suplementação. Já visto muito lá fora. Então, quando a gente chega para fazer parte, né, da medicina 3.0, a gente olha para todos esses teus pilares e no fim a gente te entrega a suplementação. Cara, é muito legal você falar isso, porque você falou desses pilares e tudo mais, porque às vezes a pessoa ela pensa assim, hoje eu tô bem, eu não tô sentindo nada. Mas é o que você falou, como é que você quer chegar no futuro? Para você ter uma resposta boa no futuro, você precisa hoje Cuidado, fazer né? alguma coisa. E eu vou, Não é? eu vou contar uma coisa, tem alguns estudos novos que mostram que esse fazer alguma coisa, pensava-se que era na casa dos 40, que é quando a gente começa a perder, o envelhecimento, ele começa a se dar aos 40. Então, falar, precisa começar a cuidar ali perto dos 40, 43, sabe-se 30. que não. Que agora é a partir dos 35. Que quando você começa a cuidar a partir dos 35, Vai te- o teu resultado de healthspan é outro. Então é isso. Cara, mas eu tô ótimo. Vamos Que bom que preservar. tá bom, que bom que vamos tá bem. congelar assim, vamos congelar vamos nesse manter momento. Tá isso. ótimo, mas tá com mais 30, tempo. 35. Porque a Exato. fase de declínio maior, de envelhecimento maior, é entre 40 e 50 anos. E pra você também não sentir a queda, né? Exato. É quando... E aí, se você vai se mantendo, né? Você vai... gente, eu adoro, eu uso. Eu falo que eu sou minha experiência. Sua própria experiência. Assim, eu tenho 2 filhas pequenas, eu empreendo, eu pego estrada. Sou adepta de um estilo de vida super natural, então não tenho É verdade, muita... você tava falando também, né, da prática de esporte que permeia a sua vida. eu tenho um estilo de vida super natural, não sou uma pessoa de super procedimentos. E assim, o que eu faço é os meus soros. Isso pra mim é E a importância de fazer os exames antes. inegociável, sem dúvida. A gente consegue, claro, por exemplo, para imunidade. Então, você liga e fala, tô querendo gripar. Tô Quero sentindo passar com a que médica, quero falar com a médica, vou gripar. A gente consegue te dar um suporte sem exame de sangue. É como você vai num pronto-socorro e te medicam isso, sem um tal. exame Exato, de sangue, percebe? A exato. lógica é a mesma. Então, para uma pessoa que tá gripando, a gente consegue dar tá com uma dengue instalada, a gente consegue dar um suporte sem exame. Agora, para pensar num tratamento de performance a longo prazo, ter o exame, com certeza. E aí você, por exemplo, você faz um protocolo pensando justamente nas fases. Uma sessão assim, assado, é mais ou menos isso, assim. Você constrói isso com a pessoa. E sobre demanda, por exemplo. Então, assim, olha, eu sou atleta, sou empresário, eu gasto tanto semanal. Ok, aí eu vou fazer um protocolo pensando nessa demanda dele. Aí ele me liga no meio da semana e diz... Tô querendo gripar. Peraí, então vamos remanejar as coisas. Vamos direto nesse assunto. E você vê que no começo, quando a pessoa... no começo do soro, que a pessoa tá ali cansada, perdão, que ela nos procura, ela gripa muito. Depois que ela já tá em 6 meses de tratamento, ela não gripa mais. Porque ela já tá sendo suprida. Então, gripei. A gente entrega. A gente teve um paciente cair, quebrei a mão, preciso voltar logo a competir.
a gente dá um suporte no pós-operatório. Pós-operatório. Então, Pra otimizar tudo isso, né? Então, a gente consegue dar um suporte pontual para sua dor do momento e, a longo prazo, para sua performance e manutenção da saúde. Entendi. Então, você, por exemplo, você age naquela situação específica e também pensando numa resposta futura. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso. E quais são os pacientes que mais te procuram hoje em dia? Atleta de alta performance, então ciclista, triatleta. Que tem uma demanda muito grande, né? São de nutrientes mesmo. São empresários. Nando que sabe. São A demanda. São empresários e com uma super demanda de esporte. Então, esse é um público. Mulheres que têm um autocuidado, assim, como super importante. Então, fazem uma manutenção de pele, cabelo, físico, mental. A gente dá suporte, inclusive, no sono. A gente tem aminoácidos que ajudam. Então, mulheres e o mercado financeiro. Assim, o pessoal do mercado financeiro usa demais. Porque a alta performance vem em tudo mental, na vida, né? Alta performance mental. Então, para você também desempenhar bem, você precisa ter o seu ecossistema muito bem trabalhado. Isso. Então, faz a manutenção ali. Tem gente que faz uma manutenção semanal, quinzenal, depende da demanda mesmo, também cliente, da necessidade. E muito pontual. E outra coisa também muito interessante, assim, voltei da neve, tô indo pra neve, voltei da praia, tô indo... Então, assim, esse vai e vem, que a imunidade vai pro pé, a gente também atua muito nesse vai e vem. Olha, acabei de chegar, já tô indo. Acabei de chegar, já tô indo. Preciso dar um recuperar rápido aqui, e né? E uma coisa que eu amo, esse eu tenho no coração, porque eu fui uma menina que tive muito herpes. E o soro para herpes é uma coisa, assim, formidável. Quanto tempo dura uma sessão? É rapidinho? De 45 minutos, 1 hora. E o de herpes, eu lembrei pro pessoal da neve, né? Que fala, putz, eu vou pra neve, eu tenho herpes, então acaba... Chega na praia, então explode, acaba fazendo. E assim, gente, se você for comprar um remédio pra herpes na farmácia, que você vai ter que tomar por 5 dias no mínimo, é o valor do soro. Sim. Que em 2 horas, eu já cronometrei por mais de 3 vezes. Em 2 horas, a tua bolha secou. À base de aminoácidos e vitaminas. Mariana, você promete que é em 2 horas? Eu tô falando do meu organismo, tá? Eu já tirei foto, assim, ó, pra cronometrar. Tô aqui agora, 2 horas, realmente, o herpes é uma reação que dá de alguma coisa que tá faltando, né? Exato. Ele explode por nervosismo, por estresse, por ansiedade. A imunidade cai, né? E aí... Sabe o que é um ponto muito importante que você trouxe? O estresse, ele varre aminoácidos e vitaminas do complexo B pra fora do corpo. E aí não tem imunidade que sustente. Por isso que pessoas estressadas vivem com a imunidade baixa. Não se sustenta. Assim como a bebida alcoólica. Beber álcool, você expolia, você tira do corpo vitaminas do complexo B. Então, bebeu. No dia seguinte, a gente faz uma metionina, que é um detoxificador hepático, um NAC, complexo B. Você já volta repôs outro. o teu organismo, entendeu? Pra voltar à sua vida. Pra não sentir também os malefícios do álcool, Exato. né? O que o teu corpo tirou porque você bebeu, a gente vai repor. E você não vai repor em outro formato. Sim. É um fato. E aí, o que acontece? Tanto é que a gente vê pessoas que bebem, são muito, né, muito mais envelhecidas, uma saúde ruim. Por quê? Porque perde e não repõe. Então, putz, eu tive uma festa de um amigo, um casamento, uma coisa, né? Vai, normal, vai lá. Exato, é a vida. Aproveita também, né? Não é Exato, bebeu. No dia seguinte, um dia depois, a gente repõe. Você restaura a tua saúde. E Mari, só pra gente fechar, então, o que você acha que hoje em dia é a maior necessidade das pessoas tomarem consciência de tudo isso que você tá falando? Para as pessoas realmente começarem a pensar de uma outra forma, sabe? E olharem com mais cuidado. Vou me cuidar agora. Pra chegar bem lá na frente. Lá na frente, exato. Ótimo. Tem um tema que eu tenho trazido muito. Que, assim, comida as pessoas sabem, tem pessoas que têm compulsão. Atividade física é indiscutível. Se você não fizer treino de força e um aeróbico, você não se sustenta, né? Se você não agachar com o peso do teu corpo, você não vai conseguir fazer uma compra de mercado quando estiver mais velho. Então, isso tudo já tem muitos estudos. Coisas básicas, já né? tem muita provocação na mídia. Agora, uma coisa que eu tenho trazido muito é o sono.
criou-se um hábito em torno do celular. Gente, eu vou sair daqui. Que ninguém mais dorme direito. E aí, assim, mas eu durmo, mas você não faz o sono REM. Você não faz os sonos necessários. Você não cicla o seu sono necessário. A gente tá numa estímulo de dopamina e o sono tá de péssima qualidade. E aí não adianta. E aí, assim, eu escuto muita gente falando, eu não dormi bem, né? Pessoas do health span, pessoas que se cuidam. Eu não dormi bem, mas eu prefiro dormir menos e treinar. Dormir menos e fazer minha dieta. O sono faz parte do treino, tá na planilha. Exatamente. As pessoas não estão entendendo. Então, tem muita gente treinando, se alimentando, fazendo soro. E não ganha rendimento. Eu falo, o que será que E não tá o sono? dormindo. E não tá dormindo. Então, assim, o meu convite é olhar pro sono. E se eu puder dar 3 dicas... Senti isso na minha pele. Não, e é engraçado você falar isso, porque eu sei que eu preciso bater nessa tecla, porque assim, acontece comigo. Eu durmo muito mal, eu durmo pouco, mas eu acordo bem, mas tudo bem. Eu sei que hoje eu acordo bem, mas eu vou sentir esse impacto talvez lá na Ele vai frente, acumular, né? vai chegar num dia da semana que você vai... Natália. Eu tô falando isso, que eu tentando absorver o que eu estou absorva. falando, porque eu sei que eu preciso mudar. Absorva, assim, Eu sei disso. E isso é uma dor pra mim. Mas a minha dor, o nome da minha dor não foi celular. A minha dor foi faculdade de medicina. Aham. Então, eu fui uma pessoa que no internato meu corpo já habituou ali, não dormir direito. E eu fui uma pessoa que dei 10 anos de plantão. Nossa, aí O desregula. próprio médico que fala disso é um que sofreu É um com que isso, né? Porque sofreu Cara, com é então eu residência, trago isso, eu trago plantão. isso assim, gente, por favor. Eu sei, realmente não é porque Eu eu passei. Não vivi, foi né, com o cara? celular, dói. E depois, não tem jeito, entende? Depois a qualidade fica ruim mesmo pra você organizar isso. Sim. Então não dá mole. Então eu dei plantão e depois emendei 2 maternidades. E aí, Que dizer eu amamentava à noite. Sim. Ai, gente, durmam. Por favor, Durmam. durmam. Enquanto podem. Vai pra saúde, durmam. qualidade. E agora de eu vida. tô num super processo pra restaurar o meu sono. Então, o que eu tô contando é o que eu faço pra minha vida. Eu posso dar 3 dicas. 1, celular. Ficou no celular, tela, você vai dormir mal. Você pode achar que tá dormindo bem, mas você não tá. 2 horas antes você tem que sair do celular. Então, o que eu falo quando eu posso? Você precisa dormir... outra coisa, dormir até no máximo 10 da noite. Porque depois tua qualidade de sono... Você não liberou os hormônios de maneira adequada para dormir tão bem. Né? Melatonina, todos os hormônios que envolvem o teu sono. Então, 8 horas, 7 horas, põe ali pra pitar. Putz, eu tenho mais 1 hora pra ficar aqui no telefone. Demandas, dar like, Faz o que tem pra conversar, fazer o que tem que fazer fazer. e pronto. Depois sai dali. Uma leitura, alguma coisa leve. E pra você dormir bem. Outra coisa que eu amo, que é estímulo de parasimpático. Pra gente dormir bem, a gente tem que ter estímulo parasimpático, que é nervo vagal. Aham. Como que a gente faz isso? Super simples. Água gelada. Então, ou você termina teu banho com uma boa água gelada, 3 minutinhos de água gelada, e uma coisa que eu adoro fazer, pega uma bacia, enche um pouquinho de água e põe pedras de gelo e mergulha o rosto. Rapidinho, senti um. Isso é excelente. Todo mundo achou isso, vai acordar. É coisa de, nossa, que maluquice. Mas você pode fazer qualquer Sim. horário do dia, tá? Porque você já tem o estímulo. Teu sono é outro. Caramba. Então, esse estímulo é muito legal. E a terceira dica é: não coma até tarde, principalmente doce, porque esses picos de glicemia ao longo da noite é o que te acorda. Então, assim, o que eu trago é, óbvio, suplementação a gente conversou, e a saúde mental, né? Que pode ficar por pode ficar próximo. Que aí é um outro capítulo que influencia em absolutamente tudo, inclusive na alta performance no esporte. É isso. Mas pra quem dorme, assim, tirando, né, a parte da nutrição, da atividade física. Mas só de uma pincelada agora na saúde mental, você falou, muitas vezes a carência de vitaminas influencia também na saúde mental, né? Só pra gente deixar esse gap. Muito. Eu sempre conto uma história. Posso? A gente Pode, tem tempo? pode. Vou contar ela rapidinho. Eu conto uma história. Eu tava no consultório, chegou uma senhora, eu lembro do rostinho dela e do esposo dela. Ela chorava assim: doutora, meu marido tá com Alzheimer, ele não lembra de mim, ele não lembra de mais nada, eu tô perdendo meu marido, a gente construiu uma história juntos que ele nem me lembra. Falei, calma. Pedi exames, já não lembro do detalhe, mas enfim, pedi exames.
A vitamina B12 dele era de embaixo. 75. Eu me lembro do número. Eu repus vitamina B12 nele, entre outras. Sim, outras coisas, outras condutas. Manejos, mas tudo nessa linha. Ela voltou dali um mês falando, obrigada, você salvou minha vida. Só tava faltando vitamina B12 para esse senhor. Que bonitinho. E ele não lembrava da esposa. Uma vitamina, gente. É a carência, né, de vitaminas, como isso impacta A vitamina D diretamente. dá uma depressão danada, a falta de vitamina D. E é isso, a carência de vitamina e essa desabsorção junto com uma desbiose, você não... É, porque também tem isso, você tem que colocar e tem que absorver tudo que você tá colocando pra dentro. Sim, mas quando você também tá com carência de vitamina, as suas bactérias ruins acabam crescendo, percebe? Ah, sim. Então você também... a desabsorção é a causa e o efeito. Aham. Então, quando a gente te repõe, trata esse intestino, tua Você vida já é outra muda, você pessoa. começa a ter serotonina, você começa a ter hormônios do teu bem-estar. Muitas das depressões mal diagnosticadas, você não precisaria de um remédio, você precisaria repor e rever teu intestino. As coisas que estão faltando. Assim, gente, o nosso corpo é muito inteligente. Ele não foi feito para viver medicado, percebe? Se você estimula os pontos certos, O bom funcionamento dele, ele ele tem a capacidade de cura. Como que a gente vai viver medicado? Isso não é viver. Isso é sobreviver. Mari, muito obrigada. Obrigada por estar aqui Obrigada. conosco. Excelente. Muito legal. Maravilhoso. Gente, toda quarta-feira, às 18 horas, um novo episódio pra você. E é isso, a gente traz aqui sobre esporte, tudo que envolve esporte, performance, como melhorar a qualidade de vida. Porque é o que a gente quer passar realmente e ter essa troca boa, muito conteúdo bom. isso. Se você não nos segue, já começa aqui a nos começa aí. seguir, porque é muito conteúdo legal. Um beijo pra vocês, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, gente!